Tudo bem, pessoal? Então, hoje, nosso objeto de estudo não é o Bakhtin crítico literário ou linguista que a maioria conhece ou reconhece, mas o Bakhtin filósofo moral. É, vamos explorar as bases ontológicas e éticas de sua produção juvenil, especificamente esse rascunho, escrito lá na década de 20. Vamos investigar como ele tenta curar essa fratura entre o pensamento abstrato e a vida humana singular, propondo uma filosofia primeira, que não se baseia em leis universais, mas na responsabilidade absoluta de quem age. Frequentemente, na academia, aqui na universidade, nós lemos sobre ética como se fosse um manual de regras. Imagina a diferença entre ler um tratado sobre solidariedade, que é teoria, e a decisão súbita de repente parar o carro para ajudar um desconhecido que está ali com o pneu furado, que é a vida na prática. Bakhtin quer entender esse exato momento da decisão. Esse texto é a base ética para tudo o que ele escreveria depois sobre linguagem. Então, recordando brevemente, esse texto permaneceu engavetado por mais de 60 anos, sendo publicado na Rússia apenas em 1986. E foi um aquecimento muscular de Bakhtin, e sem ele, conceitos como exotopia ou polifonia perdem a sua âncora ética. Ao ler essas páginas, percebemos que Bakhtin não se via apenas ali como um analista de textos, mas como um pensador que buscava entender o ser como evento. Pense aí na diferença entre a planta de uma casa, aquele projeto ali arquitetônico e tal, e a experiência de morar nela, de ouvir o barulho da chuva no telhado, de sentir o cheiro do café. A planta é a teoria, morar é o ato. Bakhtin, então, se assume como filósofo, tentando entender como a planta e o morar podem se unir sem que um anule o outro. É a gênese de tudo que nós conhecemos na linguística dialógica atual. Bakhtin diagnostica uma crise da modernidade. A separação entre o mundo da cultura, a ciência, a arte, leis, e o mundo da vida. Pense em um manual de instruções para andar de bicicleta. O manual é o mundo da cultura. Ele contém as leis da física, os ângulos perfeitos. Ele é verdadeiro, mas é frio. É frio e indiferente. O manual não transpira, não sente medo de cair, não pedala sob a chuva. A vida real acontece no asfalto molhado, onde a teoria não dá conta da singularidade do evento. O ato responsável é a ponte que tenta unir esses dois mundos. A vida exige um equilíbrio que nenhum diagrama vai capturar. O ato responsável é o ciclista pedalando na chuva, unindo a física, teoria, ao risco, que é a vida. A obra se organiza como um percurso do pensamento. É como comparar o mapa de uma trilha, a estrutura, com o cansaço real das pernas ao caminhar por ela. Bakhtin nos dá o mapa, está lá nas introduções e preliminares, para que possamos entender o terreno, na primeira parte. Ele quer descrever como o mundo se organiza a partir de quem caminha. E eu apresento tudo isso, gente, para tentar facilitar a leitura da obra, para quem ainda não compreendeu ou ainda nem leu, não é? Talvez fique mais fácil encarar com esses exemplos. Já vimos que estamos tratando de filosofia hoje, não é? E para falar dessa nova filosofia, Bakhtin recorre à raiz russa, a stap, que quer dizer passo, o ato, postpak. Não é um movimento mecânico, mas é um passo adiante, uma iniciativa arriscada. Já a exotopia, que eu não vou me arriscar a pronunciar o termo em russo, é o achar-se de fora.
Não é o distanciamento frio. Na verdade, é a posição necessária para que eu possa ver no outro aquilo que ele, imerso em si mesmo, não consegue enxergar. É o monograma de cada sujeito sendo desenhado através da sua impossibilidade de ser substituído. Ele cria conceitos vivos, né? Este pós-puc vem de passo. Vamos imaginar então uma escolha de carreira, tá? Não é só uma ideia. É um passo que você dá com o seu corpo inteiro, deixando marcas, gerando consequências. Já a exotopia é como aquele amigo que olha de fora para o seu problema amoroso. Ele vê o que você não vê porque ele não está dentro da sua emoção, mas ele se importa com você. O grande alvo de Bakhtin é o teoreticismo, palavrinha dura, né? Esse teoreticismo é a crença de que o sistema é autossuficiente. A ciência tradicional, ela adora esse distanciamento do jaleco branco, não é? Bakhtin diz que o pensamento verdadeiro recusa essa indiferença. Tratar uma comunidade pesquisada apenas como dados estatísticos é uma impostura. A teoria vira uma força fatal e destrutiva quando se desconecta da responsabilidade humana. Se a lógica diz que todos são mortais, para a ciência isso é um dado indiferente. Mas, para quem vive o luto, é uma ruptura monumental na arquitetônica do mundo. Vamos imaginar de novo aí, vamos pensar numa receita de bolo. A receita é universal, funciona para qualquer um, certo? Mas o evento de fazer o bolo para o aniversário do seu filho, do seu pai, da sua mãe, é um evento singular, ele é irrepetível. A teoria sem a vida é uma impostura, como um juiz que julga apenas pela letra da lei, ignorando o ser humano à sua frente. O mundo não é um sistema lógico, é uma arquitetônica dinâmica de relações. Essa estrutura se organiza em 3 centros de valor. Eu, para mim, meu lugar insubstituível. O outro, para mim, a alteridade que eu encontro. E eu, para o outro, minha saída em direção ao evento do outro. Nada no mundo é neutro. O espaço e o tempo ganham peso, alto, baixo, perto, longe, apenas em relação à vida mortal desse centro humano que valoriza o real. E tentando traduzir, eu vou em outro exemplo aqui, pensando em uma cadeira numa sala vazia. Para a física, uma cadeira ali, de madeira ou de metal. Mas se você está cansado, ela é um convite. E se você é um anfitrião, ela é um lugar para o outro. O espaço ganha peso, perto, longe, e valor, meu, dele, apenas em relação ao corpo humano que age. O professor Carlos Alberto Faraco destaca que esse texto é o alicerce de todo o edifício bakhtiniano. O antirracionalismo, essa recusa do sistema fechado, a fenomenologia do ato e a primazia do axiológico são os 3 pilares que sustentarão o estudo sobre o romance de Dostoiévski e a linguagem que veremos anos depois. É aqui, nesse estudo, neste livro, que Bakhtin estabelece que viver é tomar posição valorativa a cada momento. Se pensarmos num diálogo, né, as palavras não estão no dicionário, elas estão no encontro. Esse texto prova que não existe palavra neutra, toda fala é um ato de posicionamento. E antes de analisar textos, o linguista precisa entender que falar é comprometer-se com o valor do que se diz. Vamos visualizar agora, então, termos-chave, que também não vou me arriscar a pronunciar em russo, tá? Então vamos lá. O existir evento, que é o ser em processo.
a singularidade, minha unicidade excepcional, e o pensamento participante. Esse último ele é fundamental para os pesquisadores, né? Conhecer não é contemplar de fora, mas participar ativamente do objeto. A verdade não pode apenas ser pensada, ela precisa ser vivida no modo participativo. E se nós pensarmos ali numa peça de teatro, o roteiro é o dado, né? Danost, arrisquei. Mas a apresentação de hoje à noite, com falhas, emoções dos atores, é o evento. O pesquisador não deve ser o espectador frio, mas praticar o pensamento participante, sentindo o peso da palavra. Aqui chegamos ao conceito mais contundente. Não temos álibi na existência. No direito, álibi é a prova de que você estava em outro lugar, de maneira bem trivial. Na vida, Bakhtin diz que você ocupa um lugar no tempo e no espaço que ninguém mais ocupou ou ocupará. Se nós pensarmos ali na assinatura de um contrato, o texto do contrato é a teoria, istna, mas sua mão única, tremendo ou firme, assinando o papel que cria uma obrigação real, pravda, reforço. O texto impresso é a teoria, istna. O que te obriga a pagar a dívida não é o papel, mas o movimento único da sua mão assinando o nome, pravda. Você não pode dizer eu não estava lá. Você é obrigado a responder pelo seu lugar único. Sem o ato responsável, a vida é apenas um rascunho não assinado. A teoria pode perguntar quem é meu próximo, mas essa pergunta teórica paralisa a ação. Somente o ato singular de reconhecimento transforma a possibilidade vazia em realidade. Nenhuma verdade abstrata tem poder categórico sobre mim até que eu coloque nela a minha assinatura ética. Se nós pensarmos então em alguém que planeja uma viagem por anos, né, essa possibilidade, mas nunca comprou passagem. O planejamento é infinito e sem peso. A realidade só acontece ali, ó, no choque do embarque. Bakhtin diz que a pergunta teórica, quem é meu próximo, paralisa a ação. Apenas o ato de estender a mão torna o outro de fato o seu próximo. Mas eu pergunto então, né? Como a valoração entra no pensamento? Que engenharia é essa? É através do tom emotivo volitivo. É a nossa assinatura afetiva. Vamos lá, palavra tarde. Dicionários definem tarde de um modo neutro, isna. Mas a experiência de chegar atrasado a um encontro vital carrega um tom de urgência ou culpa que transforma o sentido da palavra, pravda. Mas imagine dizer tarde ao chegar atrasado no funeral de um amigo. O tom de culpa e luto transfigura a palavra. Nenhum pensamento entra na nossa cabeça de forma neutra. Ele sempre vem entoado por nossa vontade e afeto. Vem através de uma afirmação amorosa ou valorativa. Bakhtin usa o poema Separação, de Pushkin, para provar que nada é neutro. No poema, para quem não conhece, né, a Itália é o cenário. Para a heroína que volta para casa, a Itália é pátria, é calor. Para o herói que fica para trás, a Itália é a terra estrangeira e inimiga. A distância geográfica ali da Itália, de onde eles estão, é a mesma, istna. Mas o valor dessa distância é oposto para cada um deles. Pravda. A Itália geográfica é uma abstração. A Itália do afeto é a única que realmente existe na vida vivida. Bakhtin nos ensina que o desamor empobrece o objeto. Apenas a atenção amorosa permite ver a plenitude da diversidade do outro. E, para concluir
essa base teórica, fixemos essa distinção entre Istna e Pravda. Istna é a veracidade lógica, universal, idêntica, 2 mais 2 igual a 4. Um computador lida bem com ela. Pravda é a verdade viva, a entonação do ato, a verdade assumida por um sujeito de carne e osso. A linguística bakhtiniana não busca a palavra morta do dicionário, mas a palavra plena, que é responsavelmente significativa no ato da comunicação. Vamos pensar ali na diferença entre saber que todos são mortais, Istna, e a dor excruciante de perder um pai, Pravda. Istna é estatística, fria, que aceita álibis. Um computador a processa. Pravda é a verdade encarnada, que dói, que obriga e que não pode ser substituída. A linguística bakhtiniana busca a Pravda da comunicação humana. Mas então, por que ler para uma filosofia do ato responsável hoje? Porque ela nos lembra que a linguagem nasce da ação. Cada enunciado que proferimos é um pós-poc, uma tomada de posição irrepetível no palco do existir. Fica aqui a provocação final, né? E nesses tempos de inteligência artificial que processa bilhões de palavras de forma indiferente e com todos os álibis do mundo, qual é o valor do nosso ato de fala? Qual é a nossa assinatura ética na pesquisa que produzimos? Sem o tom humano, a linguagem é apenas uma possibilidade vazia. Eu adoro as IAs. Mas, quando vamos tratar de pesquisa real, esse emotivo volitivo tem que ser humano. Usem as IAs para pesquisar, aprofundar conhecimentos, facilitar a localização de arquivos, documentos, teses, etc. Mas, para escrever a tese, a dissertação, é imprescindível o tom humano. A escrita acadêmica exige um tom quase robotizado, né? E em breve terá que abrir mão do extravagante formalismo para poder ter textos realmente escritos por acadêmicos. Textos com emoção são característicos dos seres humanos. Textos robotizados, antes considerados o ápice da escrita acadêmica, agora serão questionados sobre quem realmente escreveu. Ou só copiou? Ou só copiou e colou? Bem, pessoal, para encerrarmos nossa imersão na gênese do pensamento bakhtiniano, precisamos levar conosco uma lição central sobre o que ele chama de valoração. Muitas vezes na academia, né, somos treinados para buscar a neutralidade, mas Bakhtin nos adverte: nada na experiência humana é neutro. A valoração nesta obra manifesta-se através do que o autor denomina tom emotivo volitivo. Não é só um sentimento vago, mas é a nossa assinatura afetiva e moral colocada sobre o mundo. Aprendemos aqui que um conteúdo abstrato, seja uma lei científica ou um conceito linguístico, é como um meteoro de outro mundo ou um rascunho não assinado, até que um sujeito singular o encarne através de um ato de valoração. Como vimos lá, né, naquele exemplozinho que eu coloquei ali da palavra tarde, o dicionário nos oferece apenas a Istna, verdade teórica, vazia. É o tom emotivo volitivo de quem chega atrasado a um encontro vital que lhe confere a sua palavra, a sua pravda, a verdade vivida. A valoração é o choque que ocorre quando a abstração colide com a nossa participação singular. O conceito bakhtiniano nos ensina que o mundo se organiza de forma arquitetônica em torno de centros de valor. Eu para mim, o outro para mim, eu para o outro. E isso destrói a ilusão de um mundo geométrico e frio. No
No laboratório da visão estética, Bakhtin prova que o desamor e a indiferença empobrecem o sujeito, agindo como uma economia biológica que nos cega para a diversidade. Em contrapartida, somente a atenção amorosamente interessada, vou repetir, somente a atenção amorosamente interessada, ou seja, uma valoração positiva e participante é que terá força para esculpir cada detalhe do outro sem reduzi-lo a um esquema, um diagrama. Como diz a frase soberana ali da obra, você não ama um ser humano porque ele é bonito porque você o ama. Para nós, pesquisadores, essa é a provocação final. Se a compreensão do outro exige a exotopia, o olhar de fora, ela também exige que esse olhar não seja apático. O pensamento verdadeiro recusa a indiferença. Ao terminarmos aqui, que possamos refletir sobre nossas práticas científicas. Estamos tabulando dados frios, amparados por álibis metodológicos, ou estamos assumindo a autoria da nossa pesquisa como um ato responsável? Lembrem-se, no momento do ato, o mundo se reestrutura e a sua verdadeira arquitetura se restabelece. Sem o tom humano da valoração, a linguagem e a ciência permanecem como uma possibilidade vazia. Não temos álibi na existência. Que a nossa assinatura em cada trabalho acadêmico seja, portanto, o testemunho de uma interação viva e eticamente comprometida.